Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora do dia em que vós vos encontrais. Eu decidi fazer esse breve vídeo por algumas razões que nós, aqui da página, achamos relevantes. E nesse vídeo, 3 assuntos serão abordados. 1. As necessidades da pregação pela internet. 2. O nosso comportamento cristão como apologistas da internet. E 3. Um breve comentário sobre um ponto levantado por Francisco Tourinho no nosso debate. Não há dúvidas de que nós estamos vendo os resultados desse testemunho que tem sido dado por meio da internet. E é importante salientar que em nenhum momento nós manifestamos qualquer teologia contrária à teologia da Associação Torre de Vigia. Nós do grupo A Verdade é Lógica declaramos com toda a sinceridade possível nossa plena confiança no papel real do corpo governante do escravo fiel e prudente. Nós também temos visto que os nossos vídeos estão tendo um impacto muito grande, principalmente em testemunhas de Jeová, mas também em membros de outras denominações. Não apenas os nossos vídeos, mas as páginas também. Testemunhas de Jeová Defendidas, Tradução do Novo Mundo Defendida, o Apologista da Verdade. Todas essas páginas estão tendo um papel essencial na espiritualidade de nossos irmãos e irmãs online. E assim sendo, eu me lembro do texto de Marcos 9,39, que diz assim: Mas Jesus disse, não tenteis impedi-lo, porque ninguém há que faça uma obra poderosa à base do meu nome, que logo possa injuriar-me. Assim sendo, a pregação na internet que a gente está fazendo, nós aqui consideramos algo muito importante. E estamos vendo os resultados disso também. O ponto 2 agora. Todos nós já falamos ou fizemos algo do qual nós nos arrependemos. Veja o que diz Tiago 3,2. Se alguém não tropeçar em palavra, este é homem perfeito. Atos 15:39 diz assim: Em vista disso, houve um forte acesso de ira, de modo que se separaram um do outro. E Barnabé tomou consigo Marcos e navegou para Chipre. Então aqui Paulo e Barnabé tiveram um forte acesso de ira. Então isso vai acontecer com todas as pessoas que são imperfeitas. Cedo ou tarde, pessoas vão se desentender e vai haver coisas que vão ser ditas que não deveriam ser ditas. E cabe a nós termos a maturidade de passar por cima disso. Veja o que diz Atos 23, do 3 ao 5. Paulo disse-lhe então: Deus te baterá a parede caiada. Assentas-te tu ao mesmo tempo para me julgar segundo a lei, e transgredindo a lei, mandas que me batam? Os parados ali disseram: Injurias tu o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Irmãos, eu não sabia que era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não deves falar injuriosamente de um governante do teu povo. Assim todos nós falamos coisas erradas e às vezes até tratamos com pessoas religiosas de um modo mais ríspido. Eu me sinto razoavelmente hipócrita de estar falando isso, pois eu mesmo já falei coisas e fiz coisas das quais eu não me orgulho e das quais eu olho para trás e penso: por que é que eu fui falar daquele jeito? Mas uma coisa é importante, irmãos. Com o tempo, é simplesmente natural que nós amadureçamos. Nós mesmos aqui do grupo amadurecemos e vamos continuar amadurecendo. Nós até retiramos alguns vídeos onde passamos a entender que tínhamos extrapolado com um jeito sarcástico e irônico. Não que nós achemos errado o sarcasmo em si, pois esse é um belo recurso de argumentação e pode ter um valor fantástico quando bem aplicado. Mas realmente nós passamos a entender que estávamos extrapolando, deixando que a emoção falasse mais alto que a razão. Assim até mesmo nossa atitude amadureceu. E eu gostaria até mesmo de pedir desculpas a quaisquer pessoas que tenhamos afrontado de modo exagerado. Assim também muitos irmãos, cheios de zelo, acabam extrapolando na maneira como defendem a verdade pela internet. E é natural que na internet nós tenhamos mais franqueza ao falar do que teríamos de casa em casa. Um dos motivos disso é que às vezes pode parecer que a pessoa a quem se diz algo na internet, a pessoa online, não tem sentimentos. E isso acontece em todos os ramos do conhecimento. Até mesmo numa relação de amizade ou mesmo numa relação romântica, as pessoas terão mais coragem de dizer algo pela internet do que teriam ou diriam face a face. Por isso, irmãos, é muito importante que nós moldemos as nossas palavras ao falar pela internet sobre o reino e sobre Jeová, e sobre Jesus e as demais coisas espirituais.
E esse conselho serve para todos nós, inclusive para mim que narro esse vídeo. Nós aceitamos fazer o debate com Francisco Tourinho porque nós entendemos que isso seria ou poderia ser produtivo para quem assistisse. E realmente, muitos irmãos nossos alegaram terem sido fortalecidos por tal debate, pois viram a verdade aparecer como um raio de luz inegável. Mesmo alguns membros de igrejas trinitárias tiveram a mesma atitude. E esse foi o propósito do debate, eu acredito que ele foi atingido em certo ponto. No entanto, um dos motivos que nos fez querer até mesmo não publicar o debate foi o nosso receio de que ele poderia suscitar divergências desnecessárias entre irmãos nossos e membros de outras religiões. Ambos os lados zelosos de suas crenças, né? E eu confesso que me preocupou muito, pois nós vimos que a expectativa do debate estava atingindo níveis de fanatismo e ataques pessoais. Mas nós nos sentimos obrigados a publicar, por questões que não vem ao caso agora mencionar. Infelizmente, muitos irmãos estão sendo levados por essa onda de guerra de ideias e baixando o nível da defesa da fé. Conforme eu falei, eu mesmo já fiz isso no passado, mas com o tempo a gente amadurece. E é natural que se amadureça e se entenda que os debates enfurecidos não levam a nada. Assim sendo, nós pensamos que não há nenhuma necessidade de irmos debater furiosamente em páginas de membros de outras igrejas. Isso não significa que nós não possamos tentar comentar e ajudar alguém nessas páginas. Sempre é lógico evitando páginas apóstatas, tá? Até às vezes é bom darmos uma cutucada nesses ensinos falsos. Mas ficar puxando briga teológica com membros de outras igrejas nas páginas deles, chamando-os para infindáveis debates, não é a melhor solução. E fazer isso com uma linguagem imprópria realmente é um pouco desgastante e não traz uma boa imagem. Se você for fazer um debate respeitoso, e isso não significa que você não possa ser franco, é importante deixar isso claro, que franqueza não é a mesma coisa que desrespeito. Certifique-se de tratar a pessoa que está por trás da crença como alguém digno de respeito. E isso eu trago para mim também. Eu preciso desse conselho também, todos nós. Conforme eu falei, todos nós já extrapolamos uma vez ou outra. E isso vai acontecer. Mas agora que toda essa história da internet está ficando cada vez maior, é sabedoria da nossa parte prestar mais atenção a nós mesmos e às nossas palavras. Portanto, aqui fica o incentivo para moldarmos o nosso jeito de falar pela internet. E essa ideia é útil não apenas para assuntos religiosos, mas para todos os tipos de assuntos. Então aqui fica a dica. A gente não tem autoridade para falar nada, nós simplesmente estamos repartindo algo que a gente achou útil para nós, melhorar a nossa maneira de falar. Se foi útil para nós, nós tentamos transmitir e compartilhar isso com outros e que seja útil para outros também, assim como foi para nós. Pois bem, quanto ao ponto do debate, eu fiquei curioso com um ponto levantado pelo Francisco Tourinho no nosso debate. Infelizmente, esse ponto foi mencionado no final do debate e não houve tempo para respondermos a esse ponto. Em suma, nós tentamos provar que o Salmo 8.5 fala Elohim, que significa deuses, e os tradutores da Septuaginta traduziram por anjos. O Francisco Tourinho tentou desmerecer a Septuaginta, e por fim nós citamos Hebreus 2.7, onde o escritor de Hebreus trata dos deuses mencionados no Salmo 8.5 como anjos. E o Francisco Tourinho, citando o comentário de Champlin, tentou dizer que Hebreus 2.7 não teria sido originalmente escrito pelo escritor de Hebreus. Eu fiquei curioso com essa informação e eu fui dar uma pesquisada na obra de Champlin. E o que eu encontrei foi algo um pouco bem diferente do que ele alegou no debate. Então veja a obra Novo Testamento, interpretado versículo por versículo de Champlin. Diz assim na página em questão: o salmo citado é o trecho de Salmos 8, 5-7. Esse salmo alude ao homem falando primariamente sobre sua esperada conquista e domínio sobre a natureza, conforme fica indicado no 6º versículo que diz: deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão. Essas palavras, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, entretanto, não fazem parte do texto original da Epístola de Hebreus. Essas palavras, mas foram adicionadas por escribas subsequentes, com base no salmo citado. Então não é que essas palavras não sejam inspiradas, elas simplesmente não foram citadas a partir do salmo pelo escritor de Hebreus.
E aí segue o comentário, depois você pode ler na íntegra. Em seguida, olha o que o comentário diz. Apesar de evidência externa parecer favorecer a inclusão de, e aí ele menciona a passagem, que foi aquela passagem citada antes, que diz assim, ó, deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão. Tá aqui em grego. E aí menciona as fontes, né? A comissão ficou impressionada pela probabilidade de que a forma mais longa seja resultante da expansão escribal da citação do Salmo 8:7. 8:7. Pelo que proferiu a forma mais breve, apoiada por ele, segue os manuscritos. Veja como é que a obra de Benjamin Wilson, que é a tradução interlinear dele, menciona ali, ó, no versículo 7, de Hebreus 2:7. Tu o fizeste um pouco menos do que os mensageiros. Com glória e honra tu o coroaste. E termina aqui o versículo 7. E aí eu fui ver na tradução do Novo Mundo que diz assim, na nota de rodapé, e o designaste sobre as obras das tuas mãos. E aí contém os manuscritos que diz que omitem isso. É essa a parte de Hebreus 2:7 que é omitida, que ela é duvidosa. Não é a parte dos anjos, tá? Então isso aqui eu olhei, eu não acreditei que ele foi capaz de fazer aquilo que ele fez. Aliás, eu não sei porque que eu não acreditei também, né? Não duvido mais nada das pessoas. Então, aqui o versículo 6 do Salmo diz assim, ó, tu o fazes dominar sobre os trabalhos das tuas mãos. Esse versículo está no Salmo. Só que esse versículo ele é duvidoso no livro de Hebreus 2:7, que não se sabe se realmente o escritor mencionou esse versículo. Mas ninguém levantou dúvida quanto a se os anjos eram os deuses do Salmo 8:5. Tanto é verdade que a própria obra de Champlin menciona mais à frente isso aqui, ó. Hebreus 2:7. Fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Então essa passagem que menciona os deuses do Salmo 8:5 como anjos pelo escritor de Hebreus, ninguém duvida dela. A parte duvidosa é a parte final do versículo, mencionado por Champlin ali. Então, meu Deus do céu, eu digo assim, o que é que eu ouvi naquele debate? Então, assim, eu espero que você use esse argumento e essa informação para entender realmente se é que a gente está lidando com pessoas intelectualmente honestas. Olha, eu fiz o meu melhor para ser intelectualmente honesto e eu não vou distorcer o que a Bíblia diz para se adequar à minha crença. E eu achei isso tão assim baixo, porque eu estava até comentando com um colega meu aqui que fez o debate comigo, que participou comigo, um dos membros da Verdade é Lógica, e eu disse assim para ele, meu irmão, eu não sei por que ele negou isso, porque negar que os anjos sejam chamados de deuses em qualquer sentido que seja, não interessa se é sentido representativo ou qualquer que seja, não alteraria em muita coisa o argumento, tá? Então eu digo assim, por que é que ele negou isso o debate inteiro, sendo que não era necessário que se negasse, nem para o trinitarismo isso é necessário. O próprio trinitário Norman Geisler, eu mencionei 2 vezes no debate, ele não negou isso. Gente, por que negar isso? Sabe? Então a gente se sentiu assim, poxa, tipo, o cara negou isso. E ainda usou uma obra de referência mal feita, mas isso não deveria nos surpreender, né? Porque ele também usou uma fala minha mal encaixada. Então, assim, tá aqui respondido o argumento que parece que ficou meio sem resposta durante o vídeo. Nem mesmo a extração ela é verídica. A obra ali, a maneira como ela foi apresentada no vídeo foi falsa. Então eu espero que todos vocês tenham consciência de como foi a honestidade intelectual dos debatentes e assim vocês podem tirar suas próprias conclusões sobre de que lado está a verdade. Um grande abraço a todos e até a próxima.